Olá, eu sou a aluna Carolina Guimarães Tostes, sou bolsista IC Unirio e irei apresentar o trabalho de título, o processo de construção dos instrumentos avaliativos e sua relação com a constituição do patrimônio documental. Orientado pela professora doutora Mariana Lousada, vinculado à área de arquivologia. Sabendo da importância de uma boa gestão documental, esta pesquisa irá avaliar as instituições que utilizam os instrumentos da avaliação de documentos e se há uma comissão para realizar as avaliações. Também irá retratar como se deu o processo da tabela de temporalidade de documentos das instituições. O objetivo do plano de estudo é analisar o processo de construção dos instrumentos avaliativos que determinam a preservação dos documentos de valor secundários e que irão constituir o patrimônio documental e, consequentemente, a memória. Temos, então, os objetivos específicos que são identificar quais instituições sediadas no município do Rio de Janeiro que possuem e aplicam os instrumentos de avaliação documental. Também iremos identificar se há comissão de avaliação de documentos, analisar a dinâmica do processo de construção da tabela de temporalidade e os parâmetros existentes na atribuição de valor secundário aos documentos. Buscando entender mais sobre isso, escolhemos a metodologia da pesquisa qualitativa do tipo descritiva e exploratória, com as seguintes etapas: delimitação do universo de pesquisa, seleção das instituições a serem pesquisadas, elaboração do instrumento para coleta de dados, envio e coleta dos dados, análise dos dados e sistematização em categorias. Por causa da pandemia, para conseguir finalizar o plano de estudo, foram feitas algumas alterações. A princípio, estavam previstas visitas técnicas ao Arquivo Estadual do Rio de Janeiro. Porém, com o fechamento da instituição, isso não foi possível. Então, foi feita uma pesquisa de forma virtual das tabelas de temporalidade de documentos aprovadas e disponibilizadas pelo site do Arquivo Nacional. Com isso, o universo de pesquisa foi alterado e foram analisadas 3 instituições que possuem comissão de avaliação de documentos e que aprovaram e publicaram a tabela de temporalidade de documentos relativas às atividades fim em 2019. E são elas a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Conselhos de Fiscalização Profissional e empresas do sistema BNDES. Discussão e análise dos resultados. As análises, então, serão realizadas a partir de 3 indicadores. O primeiro é a composição da comissão de avaliação de documentos. O segundo é o processo de construção da tabela de temporalidade de documentos. E o último, que são os parâmetros para atribuição de valor secundário aos documentos. Visando a importância de uma boa gestão documental para uma correta avaliação dos documentos, a Anatel criou a Comissão de Gestão de Documentos da agência, contendo representantes de diversas unidades da Anatel para o cumprimento das atividades referentes à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos. A coordenação da Comissão de Gestão de Documentos da agência é exercida pelo representante da Gerência de Informações e Biblioteca. Essas competências são estabelecidas pelo artigo 5º da portaria. As atribuições dos membros da CGD são definidas no artigo 6º da portaria número 1107/2013, conforme dispõe os artigos 2º da mencionada portaria número 1007/2013. A representatividade da CGD está garantida pela ampla participação de representantes das diversas unidades da Anatel. Para a criação do Código de Classificação de Documentos e da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos, foi feito um estudo da estrutura da agência, analisando competências, funções e atividades de cada unidade por meio da legislação. Em seguida, é feita a elaboração do Código de Classificação de Documentos da atividade fim para a inclusão dos tipos de documentos produzidos pelas unidades de forma hierarquizada em 5 classes, seguido pela análise de documentos para que assim sejam atribuídos os códigos para estes documentos. Foi feita uma análise das tipologias documentais geradas no exercício de uma mesma função após atribuir os códigos de classificação de documentos à tabela de temporalidade criada. Foi utilizada a teoria das 3 idades para definir os prazos de guarda, assim como a destinação final, guarda definitiva ou eliminação, sempre em conformidade com a legislação.
Sobre os parâmetros para atribuição de valor secundário aos documentos, a comissão fez a avaliação dos documentos, dando valor imediato ou mediato de acordo com o ciclo de vida, para que assim pudesse atribuir a destinação final, guarda ou eliminação. Serão descartados documentos que não possuírem valor para a guarda, ou seja, aqueles que não serão usados para fins de pesquisa histórica ou fins probatórios, sem que haja prejuízo administrativo ou à memória da agência, tendo assim uma melhor gestão documental, com o arquivo organizado, além de guardar adequadamente o patrimônio documental. Já a formação da comissão dos Conselhos de Fiscalização Profissional iniciou-se com a realização de reunião entre Corem de Minas Gerais e Arquivo Nacional, onde se manifestou a intenção de criar o grupo de trabalho para elaboração de instrumentos de gestão de documentos relativos às atividades finalísticas do Conselho Federal e Regional de diversas atividades. Em seguida, o Arquivo Nacional criou um grupo de trabalho com a finalidade de produzir um instrumento de gestão de documentos em conjunto para aplicação em todos os conselhos, estabelecendo o cronograma do grupo de trabalho. A partir disso, foram elaborados o Código de Classificação de Documentos, CDD, e a Tabela de Temporalidade de Documentos, TTD, contemplando toda a documentação finalística dos órgãos participantes. Agora, sobre o processo de construção da tabela de temporalidade, com base nos instrumentos de gestão elaborados por alguns dos conselhos participantes do grupo de trabalho, procedeu-se à elaboração do Código de Classificação dos Documentos primeiramente. Esta etapa contou com as análises documentais feitas em cada órgão, identificando os conjuntos documentais produzidos pela mesma função e atividade, ainda que com nomenclaturas diferentes. Havendo procedimentos realizados de formas distintas pelos diferentes conselhos, as classes foram tratadas de maneira mais ampla, a fim de abranger os termos, procedimentos, atividades e funções dos diferentes conselhos existentes. Os parâmetros para a definição de guarda permanente para alguns conjuntos documentais foram o histórico para a tomada de decisões, para atas e relatórios finais, valor secundário por decisão administrativa, aprovação e homologação de normas, entre outros, além de publicações do Conselho Nacional de Arquivos e do Arquivo Nacional. O BNDES contou com 2 comissões para a elaboração de sua tabela de temporalidade. A primeira composição da CEPAD foi regulamentada pela Portaria número 100 de 2018 e contava com 19 membros. Também é importante destacar que o presidente da DPAC, André Ricardo de Andrade Vasconcelos Luz, assim como a representante da unidade responsável pela gestão de documentos do sistema BNDES, são arquivistas. A comissão também conta com membros do jurídico e do administrativo. Por meio do documento utilizado para esta análise, o Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivos relativos à atividade fim, não foi possível estabelecer o histórico da criação da comissão de forma detalhada. Sobre o processo de construção da tabela de temporalidade, a construção do Código de Classificação de Documentos baseou-se inicialmente na análise de macrofunções da instituição, estruturadas nas classes 100, Política de Desenvolvimento Econômico e Social, 200, Concessão de Financiamento e Investimento, 300, Gerenciamento de Políticas de Crédito e Garantias e 400, Gerenciamento Financeiro. As referidas classes contêm conjuntos documentais de atividade de meio e finalísticas dentro do mesmo código de classificação, refletindo-se na composição da tabela, que é única. São considerados documentos de arquivo permanentes aqueles que definem normas, estatuto e regulamento da instituição. De maneira específica, os documentos de código 101, 201, 301 e 401 são de guarda permanente por apresentarem os normativos do BNDES. E, além desses, são de valor secundário os documentos que registrem o funcionamento da instituição correspondentes à criação e alteração de fundos, programas e linhas de crédito. Aqui temos a análise do processo de construção das tabelas. A composição da Comissão de Avaliação de Documentos foram criadas por meio de portaria com representantes de diversos setores das unidades. O processo de construção da tabela de temporalidade de documentos da Anatel foi criada a partir de tipologias documentais geradas no exercício de uma mesma função. Já do Conselho de Fiscalização Profissional foram construídos a partir de outros instrumentos de outros conselhos e analisando normativas existentes. Já o do BNDES foi baseado na análise das macrofunções, refletindo na composição da tabela, que é única. Já os parâmetros para a atribuição de valores secundários aos documentos foram baseados em leis, decretos, regulamentos. Conclui-se, então, que é fundamental que o processo de avaliação de documentos seja conduzido pela Comissão de Avaliação. Nas 3 instituições, todas as comissões foram instituídas por meio de portarias com representatividade de diversos setores.
Sobre o processo de construção das tabelas de temporalidade, se deu normalmente como resultado do Código de Classificação de Documentos, dando a entender que as instituições têm um programa de gestão de documentos, com seus instrumentos aprovados e publicados. Sobre o parâmetro para a atribuição de valor secundário, as 3 instituições se baseiam em leis, decretos e na própria regulamentação interna do órgão para a definição da preservação. Referências bibliográficas utilizadas no trabalho. Obrigada.